Aqueles que desejam o retorno da tradição, daquele padrão de vida antigo, a qual era só havia o relacionamento entre homens e mulheres, o casamento era uma via válida, e o objetivo último dos homens e mulheres era ter vários filhos, né, gerar descendentes. Parece que é uma coisa perdida, hoje não é uma coisa comum de você encontrar e cada vez mais, né, aparecem mais pessoas e grupos falando que isso é um sonho distante ou que não é uma coisa possível na vida real. Mas muitos culpam a tecnologia, por exemplo, né, a modernidade, tudo, e não só com a modernidade vem somente o progressismo, né, mas vem a tecnologia e o conforto. E com o conforto você vê o desgraçamento do homem, com, por exemplo, a pornografia, a prostituição, as dolls, né, as waifus. Mas eu tô aqui para apresentar um contraponto, uma opção que mostra que não é necessariamente a tecnologia que desgraçou o homem e o relacionamento. Olá, meu caro ouvinte, como vai você? Seja o horário a qual você esteja escutando este podcast, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E o tema do vídeo de hoje é uma teoria minha a respeito do waifuísmo e da tradição. Mas vamos primeiro começar com a tecnologia. Tem muitos grupos, né, que falam que uma opção seria você voltar a, vamos dizer assim, retornar ao macaco, né, viver de forma tradicional, abrir mão da tecnologia das cidades e morar na floresta. Um grande escritor, né, um cara que falou bastante disso, que eu admiro bastante, é o Ted Kaczynski, no livro A Sociedade Industrial e Seu Futuro, acho que assim que é o título. E vamos lá, ele conta, né, que isso estraga as relações sociais, porque não é assim que o ser humano foi condicionado a viver, né, na natureza dele. Mas uma primeira coisa, né, que seria interessante falar é que os homens, eles não são, pelo menos os homens da nossa geração, eles não são necessariamente culpados pela tecnologia ter desgraçado a moral e o corpo deles. Hoje o homem moderno ele é viciado em TV, em videogame, em pornografia, em conforto. Ele é. Mas acima de tudo, não foi ele que escolheu ser educado dessa forma. Esse é um pensamento da linha do socioconstrutivismo, né? Que você deixa a criança, que não tem base de aprendizado nenhuma, você deixa ela num ambiente condicionado e através daquele ambiente a criança ela vai desenvolver a verdade, né? Ela vai aprender. É evidente que isso aí é um absurdo e esse é o modelo utilizado no Brasil, o que explica o porquê que a gente está tão na merda no que se tange a educação. Mas vamos lá. Por que não é necessariamente tão culpa dos próprios viciados em conforto? Porque foram pessoas do passado, né? Seus pais, avós, que cuidaram deles. E isso é uma coisa interessante de se falar, que meio que você não é responsável pela sua geração, porque não é você que se autoeduca, pelo menos na base, entendeu? Você seria mais responsável pela próxima geração. Seria correto julgar a geração Z, por assim dizer, pelos filhos deles, né? Porque aí é uma educação que eles vão dar com a base deles. Seria mais justo julgar como é que foi a geração Z com base nos filhos dele. E da mesma forma, o boomer, né, pelo menos as pessoas que nos criaram os millennials, eles foram condicionados pelo que os pais dele, né, no caso os nossos avós, teriam feito na educação. Então essa é a primeira questão, isso é uma coisa importante que vocês têm que ficar claros. Sempre que você for culpar a criação de alguém, sempre que você for culpar alguém por ter sido condicionado ao comportamento, lembra que necessariamente ele não tem culpa disso, porque ele não saberia se educar. E não bastando nisso, né, os tradicionais, eles gostam um pouquinho de passar pano para mulheres, né, mas não vem ao caso. Uma opção que eles adoram falar em contra-alternativa, quando, por exemplo, chega um migtal e diz para ele que as mulheres são degeneradas, é falar que os homens também estão degenerados. Aí eles dão 1 milhão de razões, né, é discutível. E, vamos lá, é plausível, é no mínimo discutível que o homem tenha sido tão degenerado ou até mais do que a mulher. Porém, eu não concordo necessariamente que foi por causa da tecnologia. Porque o pessoal condena a tecnologia, mas eles esquecem que a tecnologia ela é neutra. É de certa forma o ANCAP que ele culpa o Estado por ele ser mau quando ele não percebe que o Estado é neutro. De certa forma os tradicionais eles culpam a tecnologia
seguindo mais ou menos pelo mesmo caminho. Olha só, a tecnologia deu conforto e, por exemplo, pornografia para os homens, né? Já que a gente está no âmbito de relacionamento, vamos falar disso aqui. Ela deu essas opções, mas a mesma tecnologia permitiu que a gente emulasse a força dos homens do passado, como, por exemplo, a academia. A mesma tecnologia permitiu que a gente viva de uma economia digital, por exemplo, com criptomoedas, ações, enfim, uma forma de dinheiro, né, de rentismo que permita você viver, de certa forma, alienígena da sociedade e morar no mato, né? A internet, a tecnologia, ela conseguiu trazer a Matopil para a realidade, né? Enfim, você tem um conforto ali, pelo menos uma garantia de que as coisas vão dar certo no âmbito financeiro. Então, é um primeiro erro que o pessoal comete de achar que a tecnologia é uma coisa ruim. Talvez acho que até o Ted Kaczynski, se ele tivesse visto o que foi a internet, ele não teria, pelo menos concretamente, todas as opiniões que ele tem. Por mais que ele fale, né, que a tecnologia, ele fala no livro dele, que a tecnologia ela pode ser usada por aqueles que querem promover vamos dizer assim, a desindustrialização, né, que é fazer tudo voltar ao mato, se for para promover essas ideias de morte à sociedade industrial. E aí, avançando, você pode me falar, mas tá, tirando a academia, né, a emulação de força, não tem muito do que a tecnologia permita que o homem viva de uma maneira tradicional. E você estaria correto 100% se a gente não entrasse numa questão chamada waifuísmo. Seria bom você pesquisar num vídeo, porque eu vou dar uma explicação bem rasa, mas seria basicamente aquele pessoal que pega alguma garota de anime e torna sua waifu. Waifu seria uma espécie de palavra do japonês que se referia a wife, esposa, em inglês, né? Agora traduzindo para inglês. E seriam basicamente aqueles caras que gostam de que se relacionariam, entre aspas, com garotas de anime. Você pode pensar que isso aí é absurdo, que isso aí é uma variante de pornografia ou de degeneração, mas olha só, o cara que ele vive no waifuísmo, pode parecer loucura aqui agora, mas só presta atenção no que eu vou falar antes de você comentar alguma coisa. O cara que vive de waifuísmo, ele só tem uma waifu, ele só fica falando dela, ele só tenta viver como se fosse uma espécie de relacionamento monogâmico. O cara, geralmente você vê esse pessoal na internet falando que para de olhar para outras mulheres na rua, que só tem olhos para o waifu dele. Então vamos lá, na sociedade agora sim, ela meio que tirou o relacionamento do homem. Você cada dia vê mais pedidos de divórcio, separação de bens, coisas que vão desgraçando o homem materialmente, prisões, né? E quando o homem ele tem acesso a uma emulação de um relacionamento comum, ele emula a monogamia. Então vamos lá, a tecnologia, mesmo ela desgraçando o homem, ela deu o contraponto dele tentar viver uma maneira tradicional. Coisa que, por exemplo, agora no momento que eu vou discordar dos tradicionalistas, não acontece com a mulher. A tecnologia, ela não degenera a mulher. Ela revela uma espécie de vontade inferior dela. Como é que eu posso dizer isso? Você tem o Tinder, por exemplo. O Tinder, ele deu valor, ele destruiu o relacionamento. O Tinder foi uma das maiores desgraças que aconteceu com o homem da modernidade. Então, com isso, você conseguiu tornar mulheres feias, mulheres podres, e não é podre só de feiura, cara. É mulher que não tem moral nenhuma, é mulher que não é culta, é mulher que não tem nada além de um corpo ceboso pra te oferecer. Tornar ela hipergâmica, fazer com que ela prefira homens muito acima delas e que, numa sociedade saudável, ela só ficaria nos sonhos com esse tipo de homem. Então, né, a tecnologia deu poder, primeiro, né, se eu levar primeiro de tudo, deu poder de independência para a mulher, né? Pouco a gente pensa, mas, por exemplo, as armas de fogo, até armas mais simples, né? O arco e flecha teria sido uma das maiores revoluções feministas da história. Se for parar para perceber que era a primeira vez que a mulher não dependeria do homem para sua própria segurança e não dependeria de força bruta extrema. Você precisa de uma certa força para manejar o arco e fazer o impacto da flecha, mas é uma coisa que até mulheres conseguem fazer. Então a tecnologia deu o poder da mulher de se rebelar contra o homem, mas ela não o obrigou. Então a tecnologia ainda é aliada do homem ao tradicionalismo, num estágio mais avançado.
diferente da mulher que ela usa somente para degeneração. Então, com o mercado sexual distorcido, a opção que sobra para o homem, né, até alguns discutem se no futuro os homens eles vão viver de garotos de programa, né, profissionais do sexo, dolls ou waifus. E olhando o que está acontecendo, né, com os adeptos do waifuísmo, eu diria que não seria uma opção tão ruim. É claro, se você é tradicional ainda, o homem ele está emulando a feminilidade. E isso não tem, vamos dizer assim, justificativa, não tem proteção. Mas se as coisas seguissem assim, acho que não seria tão ruim para um homem comum. Até porque você tem bolha hipergâmica estourando, você tem cada dia mais leis a favor do feminismo. Isso é uma coisa que não importa quem que você coloque, por exemplo, na política. Todos os candidatos eles são unânimes, eles podem até melhorar a sua vida em algum aspecto, mas no aspecto de leis misândricas isso só vai piorar. Então é difícil dizer se os homens eles vão abraçar alternativas ao feminino, mas seria uma opção, seria de cogitar se o homem ele não usa a tecnologia para viver de uma maneira tradicional. Mas fazer o que, né? O passado não vai retornar, né? Uma melhor opção seria aprender a lidar com o que nós temos agora. Como disse, a tecnologia é neutra. Você pode usar, né, a arma deles contra eles mesmos. Mas só o futuro dirá. Meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado.